Agora você ouve uma palavra de vida com o pastor Érico Rodolfo Bussinger. A decisão de Ruth em seguir a Noemi nos ensina. É uma história bastante conhecida. O livro de Ruth está ali inserido na época dos juízes e mostra um pouco do trato de Deus com o seu povo. Deus tinha dito lá atrás, e principalmente no Deuteronômio, fazendo uma aliança com o seu povo, que se o povo de Israel obedecesse, Deus abençoaria. Se eles desobedecessem a Deus, o Senhor os castigaria. E na época, então, de Ruth, ela era uma moabita, e aqui em Belém de Judá, o Elimeleque, com sua esposa Ruth, estava passando necessidade, porque a seca foi severa e não havia chuva, não havia produção da terra, e eles começaram a passar necessidade. Muito espertos, como muitos judeus e muitos crentes também, eles foram para os Estados Unidos, para o Canadá, para a Inglaterra, para a Europa, a Alemanha, foram procurar refúgio em Portugal, na Espanha, e foram para lá. Só que a mão de Deus foi com eles para lá também. Inicialmente estava tudo bem, mas aí começou o aperto a chegar lá. O Elimeleque foi e logo morreu lá em Moabe. E nada tira da minha cabeça a certeza de que foi a Noemi que buzinou a cabeça do marido com o desejo de ir para lá. De vez em quando tem alguém que bota na cabeça uma teimosia. Isso não é de Deus, é uma teimosia, que eu quero me mudar para lá, eu quero ir para tal lugar, eu quero ir. Você quer, e se insistir muito, Deus vai permitir para você quebrar a cara lá e se dar mal, para você aprender que tem que ouvir a voz de Deus e não fazer o que o seu coração quer. E a Noemi, então, foi com seu marido e os 2 filhos. E esses filhos cresceram lá em Moabe e se casaram lá, Malom e Quilion, se casaram com a Ruth e a Orfa, 2 moças moabitas. E aí Deus começou a pesar a mão sobre eles lá. Morreu primeiro o Elimeleque, depois morreu Malom, depois o Quilion, e a Noemi se viu sem opções lá na terra de Moabe, uma terra que não era dela, ela não conhecia gente de lá, o coração dela ainda estava bem endurecido, era como que uma crente bem rançosa, uma religiosa bem rançosa, e olhou a situação, espera aí, eu aqui já não tenho muita coisa, ainda tenho que aguentar essas 2 moças agora, essas 2 viúvas de meus filhos, eu tenho que sustentá-las? Não, eu vou falar com elas que vou me desvencilhar delas e vou voltar para minha terra de Belém. Pelo menos eu tenho parente lá que me ajuda e eu vou ter condições de me manter lá. Ô moças, venham cá. Ruth e Orfa, a situação é a seguinte: eu não tenho condições de sustentar vocês e não tenho mais filhos, ainda que eu tivesse, vocês não iam esperar, então é melhor vocês voltarem para a casa do pai de vocês e eu vou voltar para Belém. Aí vem esse texto que é muito conhecido, que eu quero ler agora, Ruth 1:16. A Orfa, depois de muita insistência da Ruth, disse: então tá bom, você não me quer com você, eu vou voltar para a casa do meu pai. Mas a Ruth disse: não adianta, não insista, Noemi, para que eu te deixe e me obrigue a não te seguir, porque aonde quer que fores, irei eu, e onde quer que pousares, ali pousarei eu. Agora o teu povo é o meu povo, e o teu Deus é o meu Deus. Onde quer que morreres, ali morrerei eu, e aí serei sepultada. E faça-me o Senhor o que quiser, se outra coisa
que não seja a morte me separar de ti. Esse texto tem sido muito usado em casamentos para embasar a decisão da mulher em seguir o marido, do marido em ficar com a mulher até a morte. Infelizmente, o divórcio está aí para desmentir o que muitos prometem. Eles prometem serem fiéis até que a morte os separe, mas depois, qualquer coisinha, já estão querendo se divorciar. Infelizmente, no meio evangélico também isso tem acontecido. Mas o texto não fala necessariamente de casamento, o texto fala de discipulado. A Ruth aprendeu com a Noemi. A Ruth conheceu a Deus através da Noemi. A Ruth era discipulada pela Noemi. A Ruth tomou a decisão de ser do Senhor e virar uma israelita por causa da Noemi. E agora a Noemi querendo deixá-la? Não, ela não ia largar a Noemi nem por nada, ia se agarrar para onde a Noemi fosse, ela ia atrás. Depois de ver a convicção da Ruth, a Noemi disse, então não tem jeito, então vamos embora, minha filha, só que eu não tenho nada para prometer para você, e o que eu passar aí, o que eu sofrer, você vai sofrer também, não tem problema, eu vou com a senhora, dona Noemi. E seguiu, e voltaram, e muita coisa aconteceu, e Deus quis que o testemunho de Ruth ficasse assim, ressaltado na Bíblia como exemplo para nós. A Ruth entrou na genealogia de Davi e de Jesus. Ela foi promovida, grandemente abençoada pelo Senhor. A Noemi foi abençoada na carona da Ruth. A Noemi continuou até o fim sem grandes méritos. Ela não teve grandes méritos, Noemi, mas era uma crente que conhecia a palavra de Deus e ela sabia orientar a discípula, a Ruth. Ela não tinha prazer, não tinha intenção, o coração dela não estava nisso, mas por causa da insistência da Ruth, a Noemi teve que dar ensino para ela. Você é uma pessoa assim, um crente que tem muitos anos de experiência com o Senhor, já ouviu muitas pregações, já leu muito a Bíblia, mas não transmite nada para ninguém ao seu redor? Você é uma pessoa assim? Eu conheço muitos crentes que são assim, um poço de egoísmo, querem só receber e têm recebido muito de Deus, mas não tem dado nada, mão fechada. Esses crentes que recebem muito e não dão nada, não contam uma história para os outros. São pais cristãos, são avós cristãos que nunca pararam com um filho, um neto para contar uma história, para contar uma experiência, um testemunho da sua vida. São egoístas, mas a Noemi não conseguiu continuar assim. Ela foi obrigada a transmitir para Noemi aquilo que ela sabia, inclusive a esperteza religiosa. Muitos crentes conhecem muito bem a esperteza cristã de fazer barganha com Deus, de orar pedindo, exigindo de Deus, fazer cara de coitadinho. Senhor, estou sofrendo tanto, olha para minha dor. Deus dizendo, ô sem vergonha, você não tem vergonha de sair pedindo quando você não obedece em nada, nunca evangelizou ninguém, nunca saiu para visitar, para buscar pessoas afastadas, mas agora se faz de coitadinha, chorando e sofrendo. Deus poderia dizer isso, mas a Bíblia diz lá em Tiago que Deus não lança em rosto. A gente que precisa de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente. Peça a Deus. Deus não lança em rosto, não impropera, Deus não xinga, Deus não chama você de sem vergonha ou seja lá o que for. Deus não faz isto. Deus não impropera.
O impropério é isso, uma palavra que denigre, palavra dura. Deus não faz isto. Deus costuma atender, mesmo sem você merecer, Deus atende. Então, a Noemi era um símbolo de crente que conhece tudo, inclusive como fazer barganha com Deus. E a Noemi conhecia muito bem a lei e entendeu que quando uma pessoa fica viúva, Deus manda que um parente, isso na lei, no Antigo Testamento, um parente se casasse com a viúva para dar filhos à viúva. No caso, a Noemi ensinou para Ruth, que era viúva do Malom, que pelo fato de ela ser viúva e não ter filhos, e o Malom ter direito a alguma terra, então um parente do Malom podia ter filho com ela para botar o nome do Malom. E a Ruth recomendou isso. A Noemi recomendou a Ruth que procurasse o Boaz de noite. Olha, de noite, quando ninguém estiver vendo, descobre os pés dele, se coloca ali à disposição e diz: olha, o senhor tem direito de ter relações comigo para eu ter filho. Foi isso que a Noemi ensinou a Ruth a falar com o Boaz. Não era nem para casar, era só para ter filho. O senhor é um parente resgatador, então venha ter relações comigo para ter filho, para botar o nome do Malom. Mas o Boaz era uma pessoa correta e disse: tá bem, minha filha, eu sei, mas eu não vou querer ter só filho com você, eu quero casar com você. Só que eu vou procurar os caminhos corretos. Eu vou primeiro resolver com um parente que é mais próximo do que eu. Ele está na frente, na lista de espera. Se ele quiser ficar com você, muito bem. Senão, eu vou me casar com você, mas casar direitinho. Não vou só ter filho para procriar e botar o nome do Malom, não. A Noemi, com toda essa esperteza, recomendou isso para Ruth, mas Deus mudou tudo para Ruth ganhar muito mais. Não só um filho, mas ganhou um marido que a amou e que a valorizou. Então nós entendemos aqui no livro de Ruth que a virtuosa foi a Ruth, Noemi nada. Porém, Deus usou também a Noemi. Deus usou a Noemi, apesar do ranço religioso, apesar das espertezas dela, Deus usou, porque ela conhecia a lei. O fato de Deus usar uma pessoa não está garantindo nada. Meu irmão, Deus atendeu sua oração, curou alguém? Muito bem, mas isso não garante o céu para você, a salvação. Não. O fato de Deus ouvir as suas orações não é mérito para você, não. Não é pelo seu mérito que ele atende, é pelo mérito de Jesus. Então, se você falou para alguém, você trouxe alguém para o Evangelho, isso também não é mérito seu, não. Não se glorie disso, não, meu irmão. Deus é Deus. Ele usa quem Ele quer, mas Ele quer uma pessoa como a Ruth. E qual é o mérito da Ruth? Ela reconheceu a necessidade de ser discipulada. Ela disse: eu não consigo ser uma serva de Deus por mim mesma. Eu preciso de alguém que conheça a lei, que conheça Deus. Então, Noemi, eu quero ficar com você, haja o que houver. Na minha terra, ninguém conhece esse seu Deus. Mesmo em Israel, eu não tenho mais pessoas que conheçam o seu Deus. Eu quero ficar com você porque você conhece a Deus. E o mérito é da Ruth, nos exemplifica. Hoje há muitos crentes que dizem: não precisa ser discípulo de ninguém, eu sou discípulo só de Jesus. O apóstolo Paulo menciona que esses são os sectaristas que causam um estrago na igreja. Vocês são batista, metodista, presbiteriano, assembleiano, você aí é isso aí, universal, você é isso, aquilo, eu sou de Cristo, eu. Esses são os mais sectaristas, os mais errados. Eu não sou de Paulo, nem de Apolo, nem de Cefas, eu sou de Cristo. Soberbo, eu não sou discípulo de homem, não. Eu sou discípulo de Jesus diretamente. Eu não sou discípulo de homem, não. Você já ouviu alguém pensar assim, falar assim, considerar isso? Mas a pessoa que é de Deus verdadeiramente é humilde, como a Ruth, e aceita ser discipulada.
ela não criticou a Noemi. Em nenhum momento ela criticou a Noemi, que era a coisa mais fácil para ela. A Noemi era cheia de defeitos. E a Ruth via, porque convivia com ela. Mas em nenhum momento ela criticou a Noemi. Pelo contrário, eis aqui sua discípula. Dona Noemi, eu quero ser discipulada por você. Esse Espírito Deus quer ver em nós. Meu irmão, você quer ser discípulo? Submisso, reconhecer o seu líder, valorizar o seu líder, honrar o seu líder. O apóstolo Paulo nos exorta em 1 Tessalonicenses 5, honre os que trabalham no Senhor, vos presidem e valorize essas pessoas, ore por elas. Você tem esse prazer em valorizar o seu líder, honrar aquela pessoa que Deus colocou para liderar você. Você reconhece um líder aqui ou quer ser liderado só por Jesus e no fundo por ninguém? Quem diz isso não é liderado por ninguém. A pessoa quer ser uma produção independente. Eu não vou ser discípulo de homem, não. Eu sou de Jesus só e vou fazer o que eu bem entendo, o que Jesus me diz para fazer. Pois é. Você está nesse espírito ou você quer ser discipulado como a Ruth? Entenda isto. A Ruth nos ensina o caminho que Deus quer. Ela foi ricamente abençoada por Deus porque ela quis ser discípula da Noemi. Você quer ser discipulado por alguém? Você quer ser discipulada, minha irmã?